Memória do Comércio, depoimento de Leonardo Chiappetta, entrevistado por Valéria e Marina, no estúdio da Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo, dia 3 de novembro de 94, realização Museu da Pessoa, entrevista número 35. Leonardo, eu queria que você começasse dizendo o seu nome, o local que você nasceu e a data de nascimento. Meu nome é Leonardo Chiappetta. Eu nasci no dia 1º de março de 1954, às 10 horas da manhã, no Hospital São José do Brás, no bairro de Tatuapé, aqui em São Paulo. Eu queria que você dissesse o nome de seus pais e de seus avós e onde eles nasceram. Tá. O nome do meu pai é Carmine Chiappetta, o nome da minha mãe Natalina Folegatti Chiappetta. Meu pai é da Itália, de Fiumicino Brúcio, é uma região na Calábria. Minha mãe já é paulistana, ela é do Brás. Meu avô paterno é da Itália, né? Chama-se Carlo Chiappetta. É minha avó paterna chama Giovanna di Santi Chiappetta. Meu avô materno chama-se Umberto Folegatti, era paulistano também. E a minha avó materna é Anna Labate Folegatti, era da região de Bari, na Itália. Qual que era a atividade do avô paterno? Ele era comerciante, comerciante de gêneros alimentícios. Ele veio para São Paulo e começaram aqui, em 1908, a comercializar gêneros alimentícios. E na Itália ele já era comerciante? Ele era na campanha, né? Era no interior eram lavradores que tinham o comércio já na veia, né? Comercializavam a própria produção. E que tipo de produtos? Tinha peixe, tinha vinho, tinha cereais, algum tipo, né? Fava, por exemplo, se dava para milho, não sei se era coisa, mas era basicamente o vinho era a principal atividade daquela região, porque a uva era a principal atividade daquela região, porque se produzia um vinho daquela região. No caso do avô materno? Do avô materno, ele já era aqui de São Paulo. A família dele era já do norte da Itália, né? Ele já tinha uma profissão aqui. Ele era carpinteiro, tinha habilidade de mexer com a carpintaria, tinha um carro de aluguel, tinha várias atividades, uma atividade um pouquinho mais nobre para aquela época, tinha que ter um pouquinho mais de cultura, que não era o caso do meu avô, que vinha da campanha, vinha do interior da Calábria. Quando que seu avô veio para o Brasil? Em 1908. E por que ele veio para o Brasil? Bom, era o começo era um período um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Então se mandava os filhos, porque começava a crescer a população no local e não tinha uma economia que desse para sobreviver, então tinha que procurar uma terra nova. E eles vieram para o Brasil porque a América era algum lugar novo para ser conquistado. E já existia algum parente aqui, algum contato? Não. Veio meu tio avô, o tio do meu avô, ele veio trazendo um jovem no seu braço para lhe dar força na ideia que ele tinha de desbravar uma nova terra, um novo local. Naquela época o conhecimento do Brasil era nada. São Paulo, antes dos anos 1900, era um pequeno vilarejo, né? Da economia de café, dos barões de café, era essa economia naquela época. Então vieram tentar novos mundos, é isso que eles vieram fazer. E aí, chegando aqui, aonde que ele se estabeleceu, onde que ele foi morar? Eles moravam em quartos, às vezes bem precários. Eles vieram, a primeira vez que ele veio, eles vieram no porão de um navio. Não era uma viagem muito agradável, ele me contava. Tiveram sérias dificuldades econômicas de sobrevivência naquela época aqui em São Paulo. Mas, com o passar do tempo, estavam se adaptando à situação aqui. O senhor falou do porão do navio. Tem algum detalhe sobre essa passagem? Meu avô fala que naquela época eles vieram
era uma maneira bem precária, né? As primeiras vezes eram navios cargueiros, não navios de passageiros, em que colocavam os imigrantes para vir para o Brasil. Então, a alimentação, era tudo bem precário mesmo. A viagem era muito mais longa, acho que foram, se não me engano, 40 dias para chegar no Brasil. E Embarcaram em que porto? Na Itália? acho que, eu acredito que Gênova, mas não tenho certeza. Então. Ou vinha de Gênova ou vinha de Nápoles, eu não sei exatamente qual porto que saiu. E aqui? Aqui chegaram em Santos e vieram para a cidade de São Paulo, onde que já tinha começava a surgir a necessidade de ter um comércio, né? Porque os primeiros imigrantes italianos foram para o interior. Existia assim, quando você me falou de um parente anterior, ele era pedreiro, tinha algum ofício e ajudava na Estação da Luz, na construção da Estação da Luz. Então, tendo esse parente aqui, eles conseguiram se fixar na cidade de São Paulo e não indo para o interior. Agora eu me lembro. E qual que foi a primeira atividade do avô? Foi o comércio. Na loja, eles montaram um comércio de gêneros alimentícios e comprava e vendia produtos. Que tipo de produto? Batata, cebola, azeitona, eram as coisas que tinham na época, né? Bacalhau era bem rudimentar ainda, vinha-se em barricas, né? Mas era arroz, feijão, ovos, era um comércio bem pequeno, né? Comparado com hoje. E a procedência dessas azeitonas nessa época? Vinha da Europa, né? A azeitona sempre veio da Europa, da Itália. A Argentina ainda não produzia nada. Hoje, o principal fornecedor de azeitona no mercado nacional é a Argentina. Mas naquela época vinha da Itália, da Espanha, de Portugal, vinha dessas regiões a azeitona. Qual que é a data do primeiro empório Chiappetta? Eu diria que começou tudo em 1908. Aí eles foram crescendo, aí foi para o mercado, querendo ampliar, e aí em 1934, com a inauguração do mercado, aí se fixou mesmo num lugar. Aí, em 36 veio o meu pai e conseguiram impulsionar mais com a vinda, porque não se tinha empregado naquela época, dependia das próprias mãos. Então, meu avô com o irmão dele, né, aí foram seguindo. Em 36 veio meu pai, o irmão do meu avô foi para a parte de restaurantes e eles continuaram até hoje no mesmo lugar. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho antes de 34, antes de ir para o mercado. Qual que era a localização desse empório do seu avô? Sim, eles estavam, chamava-se Mercadinho da Avenida São João, Mercadinho da São João. Ele estava onde que é hoje, vai a Praça do Correio. Então, na parte de baixo existia pequenos chacareiros, que eram no Vale do Anhangabaú, em que tinha fruta, chá, verduras, o chá, alguma criação pequena, e que eram comercializados num pequeno mercado, que era diferente dos mascates. Então, o mercado deu origem aos empórios. Os mascates que pegavam aquela mercadoria e saíam vendendo de porta em porta, originou as feiras, né? Mais ou menos, vamos dizer, essa que é a separação. Então, eles se estabeleceram num lugar fixo, que era um mercado. Existia o mercado da São João, como existia o mercado de aves, animais vivos, coisa que era mais para Praça Fernando Costa, que era próximo da Lardeira Porto Geral. A Porto Geral, que era um porto de areia, né, na época, né, só para ver a dificuldade, o tamanho que era São Paulo naquela época. Porto de Areia, podia explicar um pouquinho isso? A parte do Rio Tamandatei naquela época, ela se espalhava, era que nem uma pequena várzea. E aquela região, a ladeira Porto Geral, era porque era um porto de areia. Então vinham canoas, para aquela região, era navegável, o Tamandatei, ele se esparramava pelo Parque Dom Pedro, né, estendendo até lá o pátio do colégio. Então o pátio estava na parte de cima e se chamava Porto Geral porque era um porto de areia. E o mercado começou a surgir de lá porque começou a estrada de ferro Santos Jundiaí e a alfândega de São Paulo era feita aqui no Largo do Pari, né?
por isso hoje temos a Rua da Alfândega. Era a rua onde que era feita a alfândega, onde se despachava a mercadoria. Mas isso já em 1940 quase, né? Que se expandiu isso. E depois da Praça do Correio, ele foi... Eles se deslocaram, ainda teve mudaram do lado, porque o mercado deslocaram para baixo de onde que é hoje o viaduto da Santa Efigênia, né? E depois, porque o projeto do mercado começou em 1914. Ramos de Azevedo, o escritório do Ramos de Azevedo, começou a projetar, começaram a projetar em 1914 um mercado que seria central, porque começaram a aparecer em São Paulo pequenos mercados. E então eles pensaram, vamos fazer um mercado central, que vai centralizar todinhos os mercados que tem na região. Ele vai ficar próximo de um rio, vai ficar próximo de uma estação ferroviária onde que desembarca as mercadorias. Então era todinho um complexo, né? Vinha transporte do Porto de Santos até aqui em cima no Planalto, e a primeira parada era na Santos Jundiaí, então tinha alfândega lá. E fizeram um mercado próximo. Então o projeto começou em 1914, foi andando, foram construindo, e foi só inaugurado em 1936. Como também tiveram outros projetos. Então, esse período de 14 até 36, eles andaram mudando de lugar para até chegar no Mercado Central. Eu queria que você falasse um pouco a partir do Mercado Central. Como é que era as primeiras lojas? Quer dizer, o seu avô foi um dos primeiros No mercado. Desse mercadinho, então, se dava um box a título, uma permissão de uso, né? Como que até hoje, uma permissão de uso a título precário. Ninguém pagava nada por aquele box. Você vinha e era permitido você comercializar os seus produtos naquele lugar que a prefeitura lhe dava. Então, meu avô era permitido para cada pessoa um box. Então, meu avô pegou um box, aí podia se agregar máximo 2 boxes. Aí um pouquinho depois eles agregou mais um box. Nós começamos com um box seria na Rua G, box número 8, e depois nós agregamos mais um box, seria na Rua G, box número 10. E ficou o box G8 e G10. Prevaleceu um número menor, box G8. Como que é até hoje. Só esclarecimento. Para se instalar nesse, então, mercado inaugurado, era condição de que a pessoa já negociasse, ou podia ser que não era qualquer um pudesse negociar? Não. Já negociasse nos outros mercadinhos. Como você vai montar qualquer empreendimento, né? Você vai pegar primeiro as pessoas que são experientes, estabelecidas. Então foram dados para essas pessoas estabelecidas, para produtores, era principalmente para que desse chance ao produtor comercializar seus próprios produtos. A parte de frutas, né? A parte de peixes, a parte de aves, tinha todinho. No mercado eram comercializadas aves vivas, né? As galinhas, os patos, o fazão não era naquela época, mas marrecos eram comercializados. Peixe se pescava na região e se vinha comercializar em São Paulo. Tinha todinho as marcas de peixe. A carne, a mesma coisa. Para cada segmento se tentou agrupar todinho esses pequenos mercados que estavam aparecendo dentro do mercado. Mas ele era muito, muito grande para o que a cidade precisava naquela época. Meu pai conta que às vezes às 10 horas da manhã dava para jogar futebol no meio das ruas porque não tinha cliente suficiente. No caso dos produtos, desde a época do avô e continuando no mercado, os produtos continuaram o mesmo? O que era comercializado assim com maior relevância? Sim, o mercado naquela época ele fazia a função de você suas necessidades básicas, você ia no mercado e comprava, por exemplo, o sabão em pedra, o papel higiênico, a azeitona, o litro de uísque, ia dessa variedade toda. Mas tua compra do dia a dia era feita no mercado. Então você ia, como o mercado era perto, você vinha e comprava sua lentilha, seu grão de bico,
azeitona. E as pessoas que tinham esses costumes. E quem que tinha esses costumes de comer lentilha, grande bico, feijão branco, arroz, azeitona? Eram os estrangeiros. Eles é que tinham o costume de comer esse tipo. Então, os alemães, os italianos, os portugueses, esses é que tinham. Então, meu pai conta, né, que tinha uma freguesa que era alemã, que ensinava para ele todos os nomes dos cereais em alemão. Então, ela vinha e pedia os cereais em alemão para ele. Ele sabia todos os nomes dos cereais em alemão. Ele se orgulhava disso. Então, os estrangeiros sempre, os fregueses, os clientes, sempre gostavam de ensinar. Os árabes, que eu lembro quando eu comecei no mercado, né, tinha clientes que eu começava a atender que foram clientes do meu avô. Então, ela sabia dentro da barraca onde estava a mercadoria que ela queria. Por exemplo, o sabão, ela queria aquele tipo de sabão que estava naquela posição na prateleira. Então, ela me ensinou como que eu devia de atendê-lo. Como devia de fazer a conta, como devia de cobrar, entregar e agradecer o cliente. Tá? Então, muitos dos nossos clientes ajudaram. Quando meu pai chegou aqui no Brasil, logo minha avó ficou doente, né? Ficou muito doente. Então, meu avô às vezes tinha que acompanhar a minha avó no hospital. Meu pai, com 14, 15, 16 anos, ficava sozinho na barraca. Então, ele conta que tinha o comendador Assad Abdallah, né, que é conhecido. Ele vinha na hora do almoço, tirava o paletó dele, né, e vinha para ajudar meu pai a atender os fregueses e tudinho a colônia árabe que vinha lá na barraca. Então, os clientes ajudaram muito a gente. E isso daqui a gente tem uma eterna gratidão para eles. A gente, vendo as fotografias com você, uma coisa que a gente observou era o uso de gravatas do seu avô e do pai também, num determinado momento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. As pessoas, quando iam no mercado, era normal as pessoas se vestirem bem. Não, elas podiam ser pobres, humildes, mas gostavam de se vestir bem. E o atendente, por costume naquela época, usava um gravata. E usava um guarda-pó que tinha que ser impecavelmente branco. E tinha um gorrinho na cabeça. Então, minha avó sempre lavava todo... mantinha aquilo lá sempre branco e asseado, né? E era difícil porque as barricas de azeitona tinham os seus aros de ferro, né? E esses aros de ferro com contato com a salmoura enferrujavam. E, na verdade, onde que encostava deixava um tom amarelo de ferrugem. Não sei. Então, para manter o avental limpo, você põe muita canta. Então, ele ia embora muito rápido, né? Então, mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, era normal se usar gravata para atender. Então, meu avô, até quando que ele ficou no mercado, atendia os clientes com gravata. Meu pai também, nos anos 60, isso se deixou de ser usado. Foi um tom mais informal, vamos dizer assim. No caso, você comentou das barricas de azeitona, né? Como que eram embaladas essas mercadorias, como eram expostas? Pelas fotografias a gente pôde observar algumas transformações. Vamos falar primeiro da azeitona. Os empórios eram de secos e molhados, né? Secos porque eram grãos e molhados porque conservas. E as azeitonas estariam dentro dessas conservas, né? Dessa classificação. As azeitonas vinham em tonéis de madeira, né? São tonéis de 150 quilos. Uma salmoura chegava a pesar 210 quilos. Parece esses tonéis que hoje nós vemos de vinhos, quando você tira alguma fotografia, né? Então eram tonéis. E eram madeiras, né? Juntas, né? Que por um aro de ferro mantinha elas juntas. E quando que elas inchavam, travavam, não permitia o vazamento. E aí dentro vinha a azeitona. Você armazenava. E fora, né? O importador tinha o depósito. Aí quando vinha para a barraca, você abria essas barricas e você baldeava, né? Você punha em pequenos baldes e punha para dentro uma barrica vazia dentro do empório. A gente expunha, eram essas barricas cortadas, o fundo dela, e que eram colocadas as azeitonas.
Da mesma maneira que cortando uma barrica no fundo, mostrando a azeitona, os grãos eram expostos em sacos, em que você dobrava a boca dele para mostrar só a parte que você não, porque são sacos de 60 quilos, você precisava mostrar vários sacos, então eram sacos pequenos. Para que a borda não ficasse bamba, você engomava a borda dela. Um saco de quê? De sisal. Era normalmente isso. Então, por muito tempo se mostrou a mercadoria dessa maneira. Com o tempo, esse saco de sisal passou a ser substituído para dar esse mesmo formato redondo a pequenas barricas de madeira. No caso desses produtos, desde a da época do avô, existia um produto que era o principal do empório? Nós sempre tratamos com muito carinho, muita coisa. O bacalhau. O bacalhau era alguma coisa que, desde a Itália, meu avô gostava de peixe, minha avó gostava de lidar com esse produto e tinha um carinho e sempre tinha uma receita diferente sobre isso. Então, o bacalhau sempre era tido a menina dos olhos de ouro, tá? Era sempre tratado com muito carinho, tá? Tendo sempre um peixe especial, sempre querendo ter o melhor produto. Mas nunca peixe fresco? Né? Não. Peixe fresco não tinha condições de lidar no mercado. Sempre ele salgado ou seco, tipo stockfish. Os peixes que se comercializavam na época era o bacalhau, um pouquinho de arengue, às vezes. Né? Até nesse aspecto. Ele fresco nunca. Não existia congelado. Hoje existe salmão, adoc, tudo congelado. Não existia naquela época isso. A propósito das receitas de sua avó, tem alguma muito boa e muito popular que vocês dão para os clientes? Existe um livro, agora de cabeça. Tem o bolinho de bacalhau, tem o bacalhau no forno, tem o bacalhau feito na madeira da minha mãe, que ela chega de salga, depois ela cozinha um pouquinho, depois dá uma leve empanada e depois ela põe no forno com batata, cebola, pimentão, tudo isso e põe no forno. O nome eu não sei exatamente essa receita. Essa é a mais conhecida. Essa é a que fazia-se mais em casa. Bom, com quantos anos que você começou a trabalhar no mercado? Eu comecei no mercado, ia com meu avô, desde pequeno. Fiquei mais assíduo após os 10 anos de idade. Eu vinha ajudar no Natal, né? Que é a época que tinha mais movimento, e eu ficava com ele dentro do caixa para ajudar ele a fazer o troco. E atender alguns fregueses. Com o decorrer do tempo, né? 12, 13, eu estudava, já era o ginásio, eu estudava de manhã e vinha trazer o almoço para o meu pai. E aí eu passava a tarde e voltava com meu pai para casa. Vocês moravam perto? Não, morava no Ipiranga. No Ipiranga tinha que tomar uma condução. Eu descia tinha uma ponte na Rangel Pestana e atravessava o Parque Dom Pedro todinho a pé. Sozinho? Sozinho. Com 10 anos? Com 10 anos, 10, 11 anos de idade. E não tinha perigo na praia? Não, nunca vi perigo. Pelo menos naquela época, não via perigo. Atravessava o Parque Dom Pedro, um dia de chuva era bem difícil atravessar. A gente pisava em bastante lama. Bom, antes dos 10 anos, eu queria que você falasse um pouquinho da infância, das brincadeiras, da casa. Eu nasci numa vila, numa casa aqui na Vila Queiroga, né? Era uma travessinha da Rangel Pestana, mas com 6 meses de idade, nós já fomos para o Ipiranga. Ipiranga era um bairro distante, próximo do Museu de Ipiranga, era uma viagem, né? O bonde chegava a 1 quilômetro da minha casa. Então, a avenida principal ainda não era asfaltada, mas era uma casa grande, então teve bastante brincadeira de rua, a gente conseguia brincar. Meu pai, meus irmãos com 10 anos, eles eram 4, 5 anos mais velhos do que eu, então eles vinham para o mercado e eu ficava com a minha mãe.
quando que eles começaram a ficar, eu queria vir junto com meus irmãos, então eu acabava vindo no mercado também. Que tipo de brincadeira que tinha entre os irmãos? Jogar bola e nós jogávamos tênis de mesa, ping-pong, né? E dessa, meu pai também gostava muito, nós fomos jogar no Palmeiras. Então, quer dizer, eu participava da equipe Mirim, com 6 anos. Naquela época, tinha sido campeão Mirim de tênis de mesa. Era uma façanha, né? Uma pessoa de 6 anos conseguir isso. Meus irmãos acabaram indo mais longe. Eu, por causa do mercado, não continuei a carreira de jogador de tênis de mesa. Tive que... Ou eu estudava e trabalhava, ou seguia a carreira. Você era o caçula? Não, eu sou o terceiro. Nós somos em 6 irmãos, eu sou o terceiro. Tem 2 irmãs e 4 irmãos. Mas o mais chegado, que mais assumiu o negócio, é você? Na família nunca teve muito do que mais fez, nem o que menos fez. Uma coisa gozada, eu me dividia com as coisas com meus irmãos, não tinha essa preocupação de quem mais fez, menos fez. Não, Nunca... no sentido de que eles tenham se dedicado a outras atividades. Todos nós começamos no Empório. Ele foi o ponto inicial das nossas atividades. Meu irmão, com 15 anos, meu irmão mais velho foi fazer o curso técnico. Com 18 prestou para ir para um curso na Alemanha e ficou na Alemanha. De que é o curso técnico? Curso técnico mecânico, tá? Foi na ET, né? Era uma escola técnica industrial, era entre o governo federal e o governo alemão. E ele foi para essa escola técnica em São Bernardo, depois prestou para ir para a Alemanha. Meu outro irmão, aí nós ficamos mais tempo junto com ele. Aí ele foi fazer também escola, fez engenharia, foi trabalhar fora e um dia retornou também para o Empório. Como eu também me formei, tive a minha formação acadêmica, fui exercer a minha função, a minha profissão, que eu estudei, e um dia também retornei para o mercado. Qual foi a profissão? Eu me formei em engenheiro mecânico. E os outros irmãos? O Alfredo foi engenheiro eletrônico, o Eduardo foi engenheiro químico, a minha irmã Ângela é administradora de empresa, e minha irmã Angélica é professora de latim na USP. Eu queria que você falasse um pouquinho da época de ginásio, que a gente... De escola também, do primário, se você tem alguma lembrança, que lembrança? Sim, eu lembro de... Primário era... aos 6 anos de idade, eu comecei, como meus irmãos iam para a escola, eu também ia junto, ia como ouvinte, só para ficar junto com meus irmãos. Então minha avó me levava, todinho nós, até a escola, né? E voltava comendo, ela punha um saquinho de pipoca para a gente ficar perto dela, para não fugir de perto dela. E com o passar do tempo, eu fui no primário, e no ginásio, ia no ginásio de manhã, voltava para casa, almoçava, pegava a comida, as marmitas e ia levar para o meu pai no mercado. Isso, o ginásio, basicamente, foi boa parte dele assim. O colegial eu fazia à noite, então trabalhava, com 15 anos fui para o primeiro científico, eu trabalhava de manhã no mercado, entrávamos às 6 horas, né? Às 5h30 fechava o mercado, às 7h30 eu entrava na escola e voltava às 10h30, 11 horas. Isso daí foi o primeiro e segundo colegial. O terceiro colegial eu fazia de manhã, o cursinho, né? De tarde trabalhava no mercado e de noite fazia o terceiro colegial. Aí na faculdade foi sempre a faculdade junto com o mercado trabalhando. No mercado eu pegava as entregas para fazer as entregas à noite. Essa basicamente foi a... Você fazia as entregas? Sim. Na faculdade, então a faculdade, a Mauá, era tempo integral. Então não dava para ajudar meu pai. Então tinha alguns dias que eram vagos, então que eram reservados para você ir na indústria, né? Se eu não ia na indústria, acabava indo no mercado. Então eu tinha as aulas, no dia que não tinha as aulas, o meu pai preenchia a perua
levava para casa. Quando eu voltava da faculdade, ia fazer as entregas à noite nos restaurantes que a gente fornecia. Ia sozinho, sem ajudante. Lembra de algum restaurante? Pode citar algum que vocês forneciam? La Cocaine era um, British Club era outro. Tinha um restaurante aqui aqui perto do estação rodoviária, quando que ela estava bem ativa, tinha um restaurante aqui, agora estava tentando recordar o nome, não recordo, mas era um La Cocaine, British Club, São Paulo Clube, eram os principais, que eu me recordo no momento. A Chave de Ouro era outro, o Restaurante Presidente era outro, alguns dos restaurantes. No caso do trabalho dentro do mercado, Leonardo, o que você mais gosta de fazer ou gostava de fazer, enfim, do trabalho do cotidiano mesmo? Cada pessoa tem uma característica, vamos dizer assim. A minha característica é mais observadora. Eu sempre gostei de conversar muito. Meu pai, eu digo que ele é um comerciante inato. Se eu falasse que meu pai é um comerciante. A característica dele é estar o tempo inteiro escutando e fazendo um negócio, comercializando alguma coisa. Então eu gostava muito de escutar as pessoas. Vinham os amigos do meu pai e contava, tinha o seu Vitor Fazanella, que ele voltava das fazendas sábado à tarde, então ele vinha e me contava como que tinha sido a semana para ele dentro das fazendas, o que ele tinha feito, como que ele tinha enxertado aquele pé de laranja. Então a lembrança que eu tenho dos clientes é muito boa. Eles me ensinaram muito. Me ensinaram assim, como que a gente tem que se posicionar na vida, como que os problemas devem ser, como são solucionados alguns problemas, como se encarar outros problemas. Então, eles me ensinaram. Não era simplesmente comercializar o produto. Isso é uma das fases, mas você conquistar a confiança do cliente, quando você conquista a confiança de alguma pessoa, ela se sente na liberdade de te contar algumas características que são só dela. Então ela acaba se extravasando, sendo o seu confidente, vamos dizer assim. Então tinha muitos assuntos que a gente trocava ideias e tinha opiniões. E eles me ajudaram bastante. No caso da relação com os fornecedores, como é que era? Isso sempre o meu pai que tratou mais com os fornecedores. Ele comprava, sempre a compra ficava mais na mão dele e nós ficávamos comercializando. Mas com o passar do tempo nós fomos absorvendo essa função. Chegou a um ponto de ter que ir na Noruega escolher o bacalhau que você vai precisar comprar, escolher o vinho que você vai ter, ou a azeitona que você vai querer. Então, os fornecedores estrangeiros ou os fornecedores nacionais, você ir conhecer a fábrica, ou ver o produto que ele quer introduzir, como que nós vamos introduzir aquele produto. Uma relação não é um pouquinho diferente do que a relação com o cliente. Eu diria que o cliente tem dois tipos de cliente. Um cliente que quer a tua opinião do prato que vai fazer. Um cliente que é o gourmet. E um cliente que sabe exatamente o que ele vai precisar. Em que ele quer preço e qualidade e constância no abastecimento. Então, e o fornecedor, e para o fornecedor você se encaixa bem nesse segundo cliente. Então é uma relação desse tipo com o fornecedor. Aproveita para contar para nós como é que foi essa pesquisa de produtos na Noruega, o vinho, a azeitona, como é que é? Se for a Noruega, como é que é? Conforme vai se crescendo a necessidade de você participar mais no mercado, você vai precisando de ter novidades diferentes. Então, você vai precisar ir nas fontes para você falar com mais certeza de como que é o processo produtivo, como que é aquele fornecedor, o que tem de novidade naquele país, o que você poderia trazer, não só através de revistas, mas se visitar. Então, por exemplo, em Portugal eu fui ver como que se secava bacalhau da maneira tradicional em Portugal. Como que é? Bom, o bacalhau vem fresco, vem congelado, que não é uma aula, mas vamos parar fazer um filme. Ele vem, os navios vão primeiro para onde ele é pescado. Os navios hoje são perfeitas fábricas ambulantes, né?
Então, eles detectam o cardume, pescam, já limpo e congelam dentro do navio. Então, vem pallets fechados desse peixe já bacalhau congelado. Aí vem para a terra, onde que ele é salgado, esse é o processo de sal, e seco. A diferença de Portugal é basicamente no sal que é usado e na seca que é feita. Nos primórdios tempos era seco só no sol. Hoje já é um processo misto em Portugal. Ele é seco no sol e seco na estufa. 2/3 no sol e 1/3 na estufa. Ou 2/3 na estufa e 1/3 do sol. Do tempo que é para secar. No sol são varais, que nem varal de roupa antigo. Você lembra esses varais de roupa antigo? Você coloca o bacalhau em cima desses varais. E ele vai secando no sol. A textura do bacalhau nessa característica, ela fica uma textura mais escura, porque os raios ultravioletas escurecem mais. O bacalhau ele vai para um tom mais amarelado. E de um sabor, de um aroma mais intenso, mais forte, porque a salga que dá o aroma no bacalhau. Enquanto que na Noruega o sol é um sol um pouquinho diferente, que seca mais o produto e ele é todinho seco em estufa. Não tem esse processo de varais na Noruega. Então, são estufas tipo batch, né, que você entra com engradados, né? Esses varais, imagine um varal feito em camada, um em cima do outro, né? Um varalzinho em cima do outro e coloca dentro de uma estufa onde que se circula ar. E é feito esse processo em 3 etapas, né? Basicamente esse é o processo de fabricação. Daí você tira e coloca ele numa geladeira, né? De 2 a 5 graus Celsius, num frio seco. E por isso, e com essa condição você pode armazenar o bacalhau por 1 ano. Tá certo? Sem ele se deteriorar. Porque quem que vai proteger o peixe são os cristais de sal que se formam em volta de todinha a carne do peixe. Então ele não se estraga. O seu avô já importava bacalhau? Nós não tínhamos capital suficiente para ser um grande importador. Nós éramos bem pequenos. Nós sempre compramos bacalhau. De importar, não sei se ele mesmo tirou guia de importação. Nós comercializávamos bacalhau. Da Noruega? Da Noruega, de Portugal, da Inglaterra, de vários países que vinha bacalhau. Noruega já era um tradicional, Portugal também era bem tradicional, desde aquela época. Os ingleses também. No caso? Desculpe, só uma curiosidade. A pesca é na Noruega? O bacalhau é um peixe natural do Mar do Norte. Mar do Norte. Ele vive lá no Mar do Norte. Ficou portugueses, porque os portugueses, tradicional, eles eram ótimos navegadores. Não tinham embarcações, mas eram ótimos navegadores. E sabiam a maneira. O bacalhau é um peixe sem muito gosto. Vai que nem um peito de frango, vamos dizer assim. Quem dá gosto e aroma nesse peixe é a salga, o processo de cura, em que os portugueses desenvolveram isso. Por isso é tão famoso dentro dele. Outras partes do mundo não costumam comer bacalhau assim. No Japão se come bacalhau, ele bem pequenininho, fresco e congelado. Seria um legado da colônia, da matriz de Portugal. Da colônia portuguesa, bem típica da colônia portuguesa. Esse tipo de bacalhau é comercializado em Portugal, Espanha e para a Itália. Salgado assim é bem. E para a África, por causa da colonização, e para a República Dominicana, hoje parece um belo mercado que eles estão, mas já por causa da colonização dos portugueses. E o seu consumidor aqui em São Paulo, qual é a preferência? O bacalhau da Noruega ou da... Não consegue... Não consegue distinguir, é muito difícil, porque o bacalhau vem todo do Mar do Norte. Pode ser pescado por embarcações canadenses, norueguesas ou russas. Não é bem o preparo que distingue um pouco. E o bacalhau preparado em terras portuguesas é um pouquinho... Ele é mais amarelado, não aguenta tanto a temperatura e umidade como nós temos, como que é o clima típico de São Paulo. Ele é um pouquinho menos resistente nesse aspecto. Então, tinha ido para Portugal para ver o que a gente poderia fazer para melhorar essa característica. Porque antes ele era mais ventilado, era normal você pegar o bacalhau e deixar ele pendurado, secando. Hoje já não tem esse costume. Você não tem na sua casa, no seu apartamento, um lugar para pendurar o bacalhau.
Naquela época eram lugares arejados e se tinha esse lugar. No caso dos outros produtos importados, de onde que vinham? Vinha muito da Itália. Logo depois da guerra, meu pai conta que era normal você importar garrafões de vinho da Itália e distribuir aqui em São Paulo. Então, vinho sempre veio, um vinho sempre estrangeiro. A indústria de vinho nacional, vou dizer assim, começou nos anos 60 a se tornar competitiva ou alguma coisa a mais. Se não era antes disso, eu diria que no comércio era tipicamente para vinhos importados. Vinho nacional quase não tinha. Como não tinha extrato de tomate, se importava extrato de tomate de barrica da Itália. Da Itália? É. Não tinha extrato de tomate, mais ou menos por volta de quem, não lembro? A Sica, não sei quando que apareceu, mas mais ou menos a Sica foi um dos pioneiros nesse aspecto. No caso da zona cerealista ali da Santa Rosa, como é que era a relação com vocês ali, em termos de fornecimento? Era bem gozado, porque minha mãe nasceu na Benjamin, né, na rua Benjamin de Oliveira. Todinha a colônia italiana, somente os Baresi, que meu pai se aproximou muito dessa colônia, eram amigos. Meu pai brincava junto com as pessoas e eles foram crescendo junto com eles, né? Então tem um relacionamento muito de confiança. Uma pessoa nova que entrasse tinha uma dificuldade muito grande por não ter esse relacionamento de confiança e respeito que era necessário para se desenvolver. E eles ajudaram também bastante. Então são pessoas que começaram bem simples, né? Veio para ser empregado numa loja, foi evoluindo, aí construiu a sua própria importadora. Então, o André é um tipo, o Lapastine é outro tipo, todos eles que estão lá, o Tucci é outro tipo, cada um deles tem a sua história e começou num balcão do lado de uma pessoa mais antiga e aí fez o seu próprio armazém. O mercado, foi um conjunto de pequenos comerciantes em que esse tratamento com o público não era de grandes volumes, e sim de muitas pessoas, de um relacionamento pessoal grande, intenso. Esse gourmet sempre foi o típico cliente nosso da barraca, no mercado, que é diferente do cerealista da Santa Rosa, em que eles negociavam grandes volumes. Eu queria que você falasse um pouco sobre o desenvolvimento mesmo do comércio de vocês, assim, em relação ao mercado, o crescimento da atividade. Contasse um pouco a história. Uhum. Nós, da época do meu avô, era um comércio bem pequeno, que nem você vinha fazer sua compra do dia a dia, então era de sabão em pedra, sabão em pó, latarias, conservas. Com o passar do tempo por causa desse relacionamento, precisou se dar mais atenção na receita, naquele evento especial de ter cada característica, e o produto também foi mudando com o passar do tempo para isso, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma azeitona, um cereal cada vez mais nobre, mais diversificação, e os produtos para esse tipo, para essa faixa de produto foi se ampliando. Hoje, na barraca, só para você ter um número da evolução, diria que naquela época tinha uns 300, 400 itens, hoje está com uns 1.200, 1.500 itens, e uma no shopping está de 3.000, 3.500 itens. Então, só para se ter uma ideia, e não são itens que foram saindo da linha completamente, essa parte de limpeza, essa parte todinha que é associada. Por exemplo, nós chegamos a ter 11 tipos de arroz. Hoje não temos nem arroz na barraca, porque na verdade precisamos de uma coisa mais nobre. Nós precisamos de uma fava, precisamos de um grande bico, porque nas receitas a pessoa vai atrás de cereais um pouquinho mais nobres, saindo um pouquinho do cotidiano. Tá? Diria que seria um fornecedor para aquele evento ou para aquela receita especial, para os naturalistas com as suas frutas secas, alguma coisa mais específica para atender o cliente. Não seria a existência dos supermercados que fez com que
no mercado central se vendesse coisas exatamente para gourmets? Claro que foi. Pode ser Eu assim, acho né? que, eu diria que o mercado até os anos, você vai indo, que nem lá, que os anos 30 não tinha, veio a guerra, era uma recessão violenta, anos 40, anos 50, São Paulo, o mercado central era a única fonte de distribuição de produtos, anos 50. Então a pessoa ia fazer o Natal e o dia a dia era o mercado, a pessoa ia todo dia no mercado. Com o passar do tempo, vindo as enchentes e as dificuldades, e se querendo otimizar o fornecimento, surgiram os supermercados, final dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60. Então, o aparecimento do supermercado com as enchentes, o mercado entrou num declínio muito forte. Então, se precisou procurar um novo espaço para ele. Então, o espaço foi para esse gourmet, essa variedade, esse atendimento, essa qualidade. Não se preocupando tanto no racionalização, e sim na informação que se precisa para como se usar o produto. Então, os anos 70 se começou a sentir mais isso, os 80 se combinaram, os 90 hoje os shoppings, os mercados, os supermercados todos, os grandes magazines de alimentos cresceram e estão se diminuindo, não diminuindo em tamanho, mas se subempreitando os pedaços dentro dele para se ter o atendimento. Então, pequenos quiosques dentro de grandes magazines. Isso é uma tendência que se vê até fora do Brasil, principalmente fora do Brasil. Então, os grandes supermercados de ter esses jumbos, super jumbos, se viu que isso daí era uma característica dos anos 70. Os anos 80 já não se sentiu tanto, e 80 e pouco, 90, quando eu estive na Europa, quer dizer, tem importados, o específico está indo para um pequeno comerciante, voltando para um pequeno comerciante, uma característica típica. E nós fomos para o shopping exatamente com a ideia de levar um empório para dentro do shopping center. Nós tentamos levar o primeiro empório, as características de um empório dentro de um shopping center. Como é que o senhor definiria qual é a característica de um empório? O empório é dado pela diversidade do produto, pelo atendimento, um atendimento pessoal. Você não discute com uma prateleira, você tem um atendente que vai lá e te atende e te explica como que deve ser o produto, como se conservar o produto, como se serve o produto. Esse atendimento é a principal característica de um empório. A diversidade e o atendimento são as duas principais. Só voltando um pouquinho, que você desse assim, algumas pinceladas, o panorama da questão das enchentes. Aquilo que houve de mais importante, como se transformou aquilo, como reverteu-se a situação, ou quais foram os prejuízos? Bom, o mercado nos anos 60 era um enxame de pessoas, tinha muita gente. Você não conseguia andar dentro do mercado de tanta gente que tinha no mercado. Não existiam quase supermercados, então o mercado era o principal. Nos anos 60 começou a ter enchentes, então começou a diminuir o número de pessoas. Diminuindo o número de clientes e aumentando os prejuízos que tinha de cada enchente que ocasionava, então foi ficando mais difícil se sobreviver. Começou a se gerar aquele panorama de crescimento, de que está indo tudo bem, já não se via isso. Então começou a se ver empresas que não conseguiam passar, abriam e fechavam, quer dizer, apareciam com uma novidade, mas não davam sequência. Então, com isso, os anos 60 foram, imagine um final de ano em que no dia 23 de dezembro você comprando todinha a tua mercadoria, castanha que é perecível, tudo que é perecível, você com o mercado inteiro rodeado por água, não podendo chegar a um cliente. E o que você faz com todo o movimento, com todos os empregados, daí geravam prejuízos enormes. Então começou a decadência, por causa principalmente disso. A maneira também de se manusear os produtos teve que se ajustar, teve que se preocupar na armazenagem dos produtos, em melhor acondicionamento. Então tivemos que ter armazém fora do mercado para poder nos destacar, senão não conseguíamos evoluir.
Antes não existia o depósito. Não na era loja. necessário. Você conseguia comprar na praça e girar aquilo. Já na outra situação você já não existia também, funcionava. Quando vai tudo bem, o frigorífico do mercado funcionava. Nos anos 60 já não começou a funcionar mais, até que foi interditado. Tá? Por quê? Porque não tinha mais condições, a reforma ficaria tão onerosa que não deu para reformar o frigorífico. Aí na administração do Jânio Quadros foi isso, daí foi... ele não tinha condições, e ele sem condições era preferível fechar do que contaminar os produtos tudo, né? Então foi fechado. No dia seguinte nós tivemos que pôr toda a mercadoria que nós estávamos no frigorífico no armazém fora. E a armazenagem custa dinheiro. Você admite que você vai trazer uma mercadoria que ele vai ficar 6 meses esgotado. Tem frutas que a função nossa dentro do mercado é de um regulador, um fornecimento regulador. Eu te dou um exemplo, né? Você vai abrir um restaurante, eu te falo, ótima ideia. Você escolhe a receita que você vai fazer, só que você tem uma única responsabilidade: fazer a mesma receita com o mesmo gosto o ano inteiro. Aí já começa a te complicar, porque você tem frutas que tem no Natal e depois não tem. Então você vai ter que ser o fornecedor desse restaurante. Então é um compromisso bem difícil. Tá certo? Então a armazenagem começou a pesar nesse aspecto. Então nós tivemos que nos organizar. Tá? E quem não se organizou não conseguiu sobreviver. Todos eles hoje estão, de uma maneira ou de outra, tentando se organizar. No caso do primeiro depósito de vocês, é dessa época? Ele já vem em 1980, exatamente se ajustando a essa nova realidade, porque não conseguiríamos dar o passo. Meu pai, então, para administrar um outro lugar, precisa ter mais gente. O meu pai falou, vendo isso, ele falou, ou vocês retornam, ou eu paro. Falou para os filhos. Para os filhos. Aí foi o momento que nós tivemos que retornar. Tínhamos experiência, cada um fora do mercado, né? Fomos aprender a ser funcionários, achando que um dia ia voltar. Não sabia quando, mas um dia existiria um momento que nós iríamos voltar. E esse foi o momento que começamos a voltar. Só para não pular essa fase da recuperação do mercado, não houve um período de restauração do mercado? O mercado já passou, vamos dizer assim, já passou por algumas restaurações. O Faria Lima, em 1960, chovia mais dentro do mercado do que fora. Ele reformou o mercado inteiro. Depois foi feita uma reforma, foi trocado o piso. Em 1980 já foi feita uma outra, nos anos 80 foram feitas outra reforma. Com Jânio, mas sem manutenção, você fazia uma reforma e depois ela se deteriorava muito. Os vitrais do mercado serviram por muito tempo de placa de tiro-alvo de guerra de laranja. Vamos dizer assim, eles só hoje permanecem sem estar com o vidro quebrado, que existem telas na frente da parte, está entre telas de arame, senão eles já estariam quebrados. A cultura que existe em volta do mercado é uma cultura de pessoas pobres, simples, e que às vezes depredar um patrimônio histórico. Mas ele se mantém restaurado, aqueles vitrais estão falando. Sim, o Jânio Quadros, o escritório Conrado, né, se não me engano, restauraram eles e hoje estão em perfeito estado por causa disso. Agora essa é a parte artística, agora é a parte funcional do mercado. O mercado dos anos 60 se mostrou que ele não seria uma solução de abastecimento para a cidade de São Paulo. Ele deixou de ser, ele deixou de ser uma solução de abastecimento para São Paulo no meio dos anos 60. Então foi aparecendo supermercados, se criou um Ceasa, que seria o grande polo da coisa. Então, como solução de abastecimento, São Paulo viu um vazio, o mercado se viu um vazio. Ela não é uma solução de abastecimento. Se você vê o que se movimenta de mercadoria no mercado, é muito pouco para uma cidade como São Paulo. Era grande para um vilarejo, para uma cidade de São Paulo dos anos 30, dos anos 40. Mas São Paulo dos anos 60, 70 já é muito pequeno. Agora, para ele continuar existindo, de que maneira vocês bolaram uma adaptação aos novos tempos? Eu acho que é muito mais um patrimônio da nossa história.
da nossa história, de como que atender um cliente, de como se mostram as mercadorias. O mercado sempre foi uma amostra do que é uma sociedade, a sociedade em que vivemos. E assim ele deve permanecer. Como solução de abastecimento, eu não vejo uma grande evolução nesse aspecto. Porque a estrutura dele é uma estrutura Já inadequada. inadequada. Você não consegue armazenar os produtos da maneira que você teria que armazenar. É difícil. Problema de estacionamento. Estacionamento é grave, circulação. Você, hoje no supermercado, qualquer shopping que você tem, a área de estacionamento é quase 3 vezes a área do shopping. Você tem áreas de circulações de maneira diferente e várias características. Então o mercado vai funcionar, eu acredito, mais como um patrimônio da nossa história. Histórico. E a vida dos comerciantes lá dentro, então tem a tendência de ir para fora. Isso, Como exemplo, o seu negócio no É. shopping. Nos anos 90, nós estávamos pensando como nós deveríamos se ampliar na parte do varejo. O atacado já estava definido como que ia, tinha um armazém, foi para o segundo armazém, mas a parte do varejo precisa saber como que nós íamos evoluir. Ampliar no mercado, mas ampliar no mercado descaracteriza a função do mercado. O mercado é um lugar de pequenos comerciantes. Se chegar a comprar o vizinho, juntar com o vizinho, mesmo que 10 para juntar, você descaracterizaria o mercado. Então, pensamos como nós iríamos fazer. Ao mesmo momento, estava aparecendo um movimento de levar um mercado para dentro do shopping. Então, a ideia de ampliação, com o momento que apareceu, nós fomos pesquisar fora, viajamos para fora, meu irmão viajou para a Alemanha, para a Itália, para ver como que eram essas lojas fora do mercado e fizemos um projeto. Não um projeto, uma loja de importados no shopping. Não era essa a ideia. É a ideia de um empório dentro do shopping. Então é isso que nós quisemos fazer. Quando você diz nós, você se refere à sua empresa ou à coletividade dos outros comerciantes? Eu, quando falo nós, eu digo a nossa empresa. Nossa, Eu e os meus irmãos. e os demais? Estão tendo esta visão, estão se unindo para alguma outra coisa que visa uma projeção para o futuro? É Tem difícil. informações? Não, é bem difícil. É bem difícil. A pessoa, um dos méritos do meu pai, eu acredito que eu tenho que enaltecer, é você estar fora do mercado, ter vivido fora, ter ganhado a vida fora, para conseguir trazer essa experiência para dentro do mercado. As pessoas no mercado, se estão ganhando dinheiro do jeito que está, tá bom. Então é uma característica sua, esse tipo de previsão do futuro e caminhamento. Sim. Nós sempre gostamos de nos planejar no futuro. Como que nós vamos atingir? Agora, no momento, nós estamos pensando como que vai ser o próximo passo. O ano que vem, como que nós vamos pensar no varejo? Como que nós vamos evoluir? Tem algumas opções. Estamos testando, estamos equacionando, discutindo, para que sabemos como que vamos. Hoje existem técnicas, e estamos vendo como que as pessoas, por exemplo, franchise é uma das técnicas. Estamos pesquisando se essa é a maneira correta. Vocês têm alguma franquia? Não? Não. Quem teve, não teve, da maneira que foi feita, não teve grande sucesso. Então, nós estamos pesquisando da maneira que precisa ser feita para que se tenha sucesso. Porque você, num empório, você tem que ter uma diversidade muito grande de artigos. Segunda característica que você precisa ganhar é que você tem que ter atendimento. E para você ter atendimento, você precisa treinar as pessoas. Para você treinar as pessoas, você tem que ter bons professores. Essa é a característica que eu vejo. E aí é que é difícil. Você treinar as pessoas. Então nós estamos treinando, criando um grupo de pessoas que possam um dia vir a ser, ter o seu próprio negócio e evoluir. Como os imigrantes que vieram, meu pai, meu avô, eles tinham uma cultura diferente do que tem. Hoje, nós com todos esses momentos de crise não formamos comerciantes. A necessidade não fez formar comerciantes. Nós somos administradores de crise.
Bom, além dessas pesquisas para o futuro, o que é que vocês estão pensando a nível de futuro mesmo, assim? Bom, primeiro, hoje, a grande maneira de relacionamento é a adição de parcerias, né? Tanto a nível de fornecedores, né? Como a nível de clientes, em que você forma uma parceria, que você vai ser como eu tenho certos privilégios com os meus fornecedores, vão ter clientes que vão ter certos privilégios como meus clientes, né? E eu vou poder fornecer ele de uma maneira mais preferencial, que ele possa dar o atendimento e revender essa mercadoria, tá? Dando atendimento na loja dele. Um exemplo. Exemplo, Manja que Fabene no Shopping Morumbi. Tá? Grão em Grão no Barra Shopping do Rio de Janeiro. É alguns dos exemplos, tá? Nós com a Giannini na Itália, nós com a Fux no Brasil, que são temperos, são essas parcerias que têm que ser fortalecidas, né? Em que você tem um relacionamento mais íntimo com esse fornecedor, que você consegue transferir mais rápido as alterações que tenha no mercado e você se mantenha mais rapidamente informado. Hoje, com a revolução que nós temos de informação, a rapidez nesse ajuste é a coisa mais importante. Você não pode inchar, você tem que crescer. E a maneira de você crescer, você tem que ter um corpo na tua empresa que seja ágil. Ela tem que responder rapidamente às mudanças que ocorrem no mercado. Daí é que vai fazer sucesso na tua empresa. Hoje, você vê dentro da nossa loja no shopping, ela está totalmente informatizada. Ninguém faz conta. Enquanto no mercado, ainda o cara copia o valor, ele tem que saber pelo menos somar e multiplicar. No shopping nem isso o atendente precisa, mas precisa saber como que se usa o produto. Isso daí sempre vai precisar saber. Qual está sendo a receptividade lá no shopping e há quanto tempo está funcionando lá? O shopping hoje já começou em 93. Qual shopping? No Shopping Eldorado, da Rebouças, né? O Shopping Eldorado é bem um exemplo disso que eu estou te falando. Nos anos 60 apareceram shoppings, os shoppings foram crescendo até se formar os jumbos, isso, e até um que chegar e construir um shopping que era um shopping da loja dele. Aí se mostrou que isso não dava certo. Porque o que precisava, a grande arma de tudo, é essa diversidade e a concorrência. Isso é que faz crescer qualquer negócio. Então o Shopping Eldorado chegou e viu o sucesso do Shopping Norte, e falou, vem cá, vamos remodelar nosso shopping. Então nós vamos diminuir a nossa loja e vamos crescer em pequenos comerciantes desse. Então foi feito a praça de alimentação, que foi a primeira etapa desse projeto, em que nós estávamos com a nossa loja, com essa diversidade que deveria de ter no shopping. Como um shopping queria ter um concorrente em cima. Na verdade, não é, isso só cresceu para ele e cresceu para nós no espaço. Porque a loja de alimentação, se eu não estou enganada lá, são comidas já para os fregueses chegarem, sentarem e comer. O seu já não, é um empório. A primeira ideia era ter vários comerciantes lá em cima. Mas como que era uma ideia muito nova, não cresceu essa ideia, não floriu essa ideia. Ninguém achava que ia dar certo. Então nós fomos para lá e montamos uma loja. Nós já estávamos procurando, com o seu Veríssimo dando um apoio muito grande. Nós não tínhamos conhecimento como seria. Então eles nos dando um apoio muito grande, nós conseguimos montar a nossa loja lá. E ela teria que ter a função de, dentro da praça, você comercializar com atendimento, com a diversidade que deveria de ter, aquele gourmet que vai passar por lá. E a freguesia está florescente, promissora? Sim. O mercado antes de aparecer, o mercado no começo sempre é 100%, né? Ele foi crescendo e era 100%. Aí, quando fizemos o primeiro depósito, era 100% o mercado e 0% o depósito. Depois foi crescendo, ficou 20%, 50%. Hoje no varejo, o varejo representa, vamos dizer, 20% do total movimento que nós temos. No shopping, em 93,
mesmo com três vezes a área, o mercado era muito maior do que ele. Foi indo. Hoje ele já é cerca de 2 vezes o que é o mercado. Mas quando o senhor vai comercializar esse produto que o senhor compra dos seus fornecedores, eu imagino que o senhor tenha muito mais despesa de manutenção do negócio no Eldorado do que no mercado. Como é que fica a relação do seu preço ao consumidor? Nós, por uma política de instalação dessa ideia, nós mantemos o mesmo preço no shopping com o mercado. Com um volume maior, isso é uma questão de custos. Se você não precisa fazer a conta, se você roda mais rápido a mercadoria, se você tendo todos esses custos fixos menores, obviamente o custo cai. Você consegue ser competitivo. Mesmo tendo um outro com despesas menores, mas que não é tão eficiente. E quanto desculpe. Então você consegue, de uma maneira bem, praticar os mesmos preços no mercado e no shopping. E a diversidade de produtos? São similares os oferecidos lá, ainda que em menor quantidade, e aqui no Eldorado? O do mercado, o mercado tem os clientes que são tradicionais. A linha institucional ainda é grande. Tem restaurantes que se abastecem no mercado, gostam de ir no mercado, tem pequenos comerciantes que se abastecem do mercado. Então a linha institucional no mercado é muito maior do que não existe essa linha no shopping. Tá? No shopping é gourmet de pequena quantidade. Enquanto no mercado não. Existe um fornecimento para pequenos comerciantes que vêm de outras cidades e se abastecem do mercado. Tem restaurantes que se abastecem no mercado. Não é comum um restaurante se abastecer no shopping. Então a loja no mercado é bem típica para esse tipo de... Meio atacado, então. Então é meio atacado. Mas o produto... E funcionando quase como no final, como um showroom para o atacado. Então ela vai cada vez indo mais para essa função. Você vê que é difícil nós estamos pensando como nós vamos automatizar, como nós vamos dar o próximo passo no mercado. É uma questão de como que nós vamos fazer. E para o próximo ano nós temos que tomar a decisão. Porque se não tomarmos a decisão, talvez passe o momento de tomar. E tem também um depósito. O senhor podia falar um pouco sobre o depósito? Quando nós fomos para Cantareira, a função do depósito na Rua Cantareira era uma função de abastecer o mercado, de ser um depósito externo para abastecer o mercado, porque o mercado era 100% das nossas vendas. Era um depósito fechado do mercado. Com o crescimento do volume do atacado, nós começamos a vender um depósito. Sempre por telefone. Hoje nós temos representantes autônomos que vão para o Brasil inteiro. Aí, para descarregar uma carreta dentro do depósito na Cantareira, o acesso é muito difícil. Mesmo tendo 600 metros quadrados, 2 câmaras frigoríficas, tudo, o manuseio não era otimizado, não era muito racional. Então nós tivemos que ir para um depósito perto da Marginal, onde que entra uma carreta, você consegue com uma empilhadeira trazer parte, mecanizar. Então você consegue racionalizar até o manuseio da tua mercadoria. Então foi-se para um depósito. Atualmente, quantos funcionários da empresa? Internos da empresa é por volta de 50 funcionários. 50, pode ir para um pico de 60, mais ou menos eu diria por 50. E nós temos representantes autônomos em todas as grandes capitais do Brasil. Eu queria que você falasse mais profundamente sobre isso aí, sobre essa representação autônoma. Isso. Como é uma linha muito grande de produtos, né? E a pessoa compra muito pouco, o que importa é o leque total do que você vai visitar um cliente. Então a pessoa tem que ter, quanto mais variedades você tem, melhor é para a pessoa que vai vender. Porque ele vai lá, trata o assunto do azeitona, do grande bico, do sabão em pó, da panela. Então, quer dizer, não existe uma empresa que trate de tudo isso. Também não é interesse de ter uma empresa que trate tudo isso. Então ela pega a representação de você, pega a representação de outro
E naquela cidade ela trata de várias empresas, de interesse de várias empresas. Então essa é uma maneira de comercializar o produto, você ter representantes. Então nessa maneira nós temos representantes em Porto Alegre, em Curitiba, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Vitória, em Salvador, em Fortaleza, em Recife, em Manaus, e no interior de São Paulo, na região de Campinas, Ribeirão Preto. Então temos 20, 25 representantes dessa maneira operando. Fora os vendedores que tem aqui em São Paulo, né? Que também cuidam da maneira. E nós fornecemos muito, nós funcionamos hoje muito com o nosso telemarketing. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse telemarketing. Vamos ver as necessidades primeiro. O que é a diferença? Que tipo de público nós atendemos? Um que não sabe o que quer, vai lá para ter uma ideia do que vai comprar. E o outro que sabe exatamente o que ele quer. É aquele cliente que sabe exatamente a receita que ele tem e quer aquele produto o ano inteiro, na mesma qualidade e com o mesmo sabor. Então, esse daqui, ele sabe a qualidade que ele quer, sabe especificar o produto, ele só precisa saber rapidamente qual é o preço e que da necessidade dele, o mais rápido possível, eu entregue. Então, com o telefone, esse tipo de atividade foi crescendo, de você fazer a concorrência, a cotação dos teus produtos, da tua lista de faltas, fazer por telefone, sem sair da tua sala. Você estando com a especificação correta do teu produto e com os fornecedores definidos, você faz a cotação da sua sala. Então foi crescendo esse tipo de cliente. Hoje todinhos os restaurantes trabalham dessa maneira. Não vão pessoalmente em cada loja pedir qual é o preço daquela mercadoria. São todos por telefone. Então o telemarketing foi crescendo dessa maneira. E hoje é uma tendência para fornecimento de restaurantes, pequenos varejos, ser todo por telemarketing. Então fica a pessoa com um terminal de computador, com a lista de preço, com uma instrução de como são os produtos, ela atende o cliente e faz a cotação. De lá nós pegamos o pedido, transformamos em nota fiscal e nós entregamos. Normalmente do pedido que é feito em 48 horas a gente entrega para qualquer lugar aqui de São Paulo. Ou coloca na transportadora, se é fora de São Paulo, na transportadora que o cliente escolher. Esse tipo de cliente, que é o cliente do restaurante, não é a dona de casa, ele se dirige a qual dos seus negócios? No atacado. No depósito. No depósito. Agora tem aqueles mais tradicionais, que sempre trataram ou comigo, com meu irmão, eles continuam tratando comigo. Pessoalmente. Quer dizer, os clientes donos de casa. Sim, tem um cliente hoje de Maringá que só trata o assunto de bacalhau comigo. Tem outro cliente também, são típicos clientes que querem aquele atendimento pessoal, porque apesar da mudança, ainda preferem dessa maneira. E, na verdade, quem manda na sua casa sempre é o cliente. Você pode achar qual é a tendência, mas quem define a maneira de se trabalhar é o cliente. Então, nós atendemos. No caso, você gosta de fazer compras no mercado? Eu gosto. Eu acho que quando eu estava fora do mercado, às vezes ia no mercado para fazer minhas compras. É agradável você conversar com as pessoas, esse relacionamento. Mas eu acho que a tendência hoje, cada vez mais forte, é você ter esses lugares um pouquinho mais organizados. No mercado ainda falta um pouquinho isso. E eu acho que nós estamos tentando. O primeiro trabalho que nós estamos fazendo dentro do mercado, agora eu falo nós, quer dizer, é a classe, a comunidade, é um trabalho de conservação. O segundo trabalho seria de preservar os costumes, e esse é o segundo trabalho. Nós temos que ter de reconstrução, né, de restauração do mercado, da arquitetura, do patrimônio histórico, de tudo que o mercado precisa. O segundo é um trabalho de preservar, de manter aquilo como
como uma amostra da nossa sociedade, em que esses pequenos comerciantes sobrevivam e continuem funcionando lá, instruindo das novas alterações que tiverem no mercado, com os produtos, qual é a evolução dos produtos que vão tendo, que o mercado vai exigindo, dando essas condições de organização na parte administrativa, na conservação das mercadorias, na parte de higiene e saúde, e na parte de comercialização, com novas ideias de marketing e divulgação dos produtos que tem. No caso, isso está sendo pensado em conjunto? Existe alguma associação? Tem o sindicato dos comerciantes do mercado, né? Mas isso, incutir na cabeça das pessoas é muito difícil, né? Tem pessoas que vendem muito pouco e tem aquilo um universo bem pequeno. Tem pessoas que pensam maior. Nós, desde 86, nós fazemos propaganda, patrocinamos um programa de culinária, alguma coisa na mídia escrita, em rádio, sempre procurando alguma coisa de como divulgar seu produto. Outros ainda não pensaram dessa maneira. O cliente vem, se o cliente vem, eu atendo. Se ele não vem, ele não está motivando como trazer. Falando de preservação, eu só queria uma perguntinha. Essa preservação não deveria estar a cargo do poder público? Preservação? A restauração do mercado, sim, isso daí está sendo feito. Começaram com o telhado, começaram com o gênero na época dos vitrais. O Maluf já reconstruiu o telhado, agora tem a licitação, está pronta, vão começar as fachadas. Pelo menos é isso que nos dizem a partir de janeiro. Mas eu acho que nós temos que fazer um trabalho, uma mobilização, uma divulgação dentro do mercado, dentro dos permissionários, em que uma maneira de modernizar, sem perder a característica do mercado. Mas esse que é o grande trabalho, e eu acho que dá para ser feito, né? Não sei de que maneira, temos que pensar como que nós vamos fazer, mas teríamos que preservar, como que passar do passado para o presente e indo para o futuro. Como que nós vamos fazer isso dentro do mercado? Existe uma evolução. Não sei se... Mas precisa ser feito. Não sei que órgão seja mobilizado. Mas primeiro tem que ser uma necessidade. Qual é o índice de ocupação da área lá dentro hoje? Mais ou menos em termos de porcentagem. Existem boxes ocupados? Quer dizer, qual é a porcentagem de ocupação? Todos eles estão trabalhando e vendendo. Total. Só que uns mais motivados, motivando a venda, outros muito precários. Não existem espaços vazios? Dentro do mercado? Não. Existem produtores que vão, descarregam sua mercadoria, vendem, acabou às 10 horas da manhã, vão embora e só fica as caixas vazias dentro do... Então, existe um investimento muito pequeno. A parte de empórios, a parte de carne, a parte de peixe, um investimento dentro do box tem que ser muito grande, porque a instalação é muito grande, muito onerosa. Qual que é o horário de funcionamento do mercado? O mercado, na parte do varejo, vai das 6 às 4, mas na parte do atacado começa às 2 da manhã. 2 da manhã. Na parte do varejo começa às 6. Eu diria que não é um horário para o público. Essa parte do horário seria alguma coisa, deveria ser estudada, melhorada, deveria ser feito um plano de marketing para ver qual é o objetivo do mercado mesmo, né? Porque senão não consegue dar o próximo passo. Parece que aí o mercado teria como concorrentes a feira e o supermercado, né? A feira, cada vez menos, eu acredito que ela é tão folclórica quanto o mercado, no meu aspecto, né? É bem parte da história da cidade. Ela é tão folclórica, vai sempre existir, e você não vai querer de uma maneira mais ordenada e mais organizada, senão não vai ser feira. Tá? Deixa de ser feira. Deixa de ser feira. Teria também um outro concorrente no tripé, o SEASA. SEASA seria a parte do ligação do produtor com o fornecedor, com o cliente final. Tá certo? Que o mercado está vendo que restaurantes com telemarketing hoje já não é mais função.
Você vê que o Ceasa, as pessoas vêm no Ceasa, as pessoas de Mato Grosso, do Brasil inteiro se abastecem de fruta no Ceasa e levam para... Isso vai muito nas frutas secas, nas frutas frescas, no pescado, mas em quantidades muito grandes, num alto atacado, num atacado mesmo. Para o consumidor final, você não vai no Ceasa se abastecer. Então teria que ser no mercado, ou no supermercado, ou nesses shoppings de gourmet. Nessas praças de mercado, essa sim eu acho que tem de ser a evolução do mercado, não? Bom, saindo um pouquinho do comércio, do mercado, eu queria que você falasse sobre a sua esposa, com quem que você mora atualmente. Tá. Hoje, sou casado, né? Tenho 2 filhos. Minha esposa trabalha conosco, né? Ela fica a Claudete Maria Porcelli Chapeta, é o nome da minha esposa. Meus filhos Gustavo e Vinícius, né? Minha esposa trabalha junto com nós lá na nossa loja do shopping Eldorado. E os meus filhos estão estudando e estão começando a vir ajudar no mercado comigo. Ah, é? Uhum. Então no sábado o Vinícius já vem ajudar junto com os primos dele, o Adriano, o Guilherme, o Renato, que são filhos do meu outro irmão, já estão vindo ajudar. Normalmente a data, tamanho uns 10, 12 anos, vão começando a ter a noção de o que é o comércio. Eles vão estudar, vão ter as profissões deles, se um dia achar que tem que voltar. Meu pai sempre falava que não deixava nada, só deixava a instrução. E o que ia se fazer ia depender de nós. E o que nós estamos tentando fazer. Bom, para a gente concluir, tá? Eu queria que você falasse, dissesse o que você acha de deixar aqui gravado o depoimento da sua história, tá? A sua história de vida, a história do Empório Chiappetta e, enfim, deixar isso aqui gravado para o Museu da Pessoa. O que você acha disso? Eu acho muito importante. Desde o convite que foi nos feito, eu peguei isso deixando as outras coisas, outras tarefas que eu tinha que fazer meia de lado e vim fazer com carinho e tentar me preparar para atendê-los, né? Porque eu acho muito importante. Aqui no Brasil, a nossa cultura, né? Não é uma cultura que tende a preservar alguma coisa. Se ela é útil, se usa. Se não é útil, se descarta e se aposenta. E uma coisa que eu aprendi no mercado, as pessoas mais antigas sempre tinham alguma coisa para te ensinar. Alguma coisa que dependia de você observar, concluir e tirar de lá alguma coisa para o teu projeto futuro. Então, depende muito da observação de cada um. Mas é fundamental que se tenha onde se pesquisar. Então, que esse depoimento, essa história, sirva para alguém que queira começar a vida dele. Saber como que é a história, como que foi a história de um imigrante que veio, que treinou um filho, que foi para fora do Empório e um dia pôde voltar para dar continuidade a um serviço. Hoje, para mostrar como que eu acho isso importante, nós temos dentro da empresa pessoas novas, pessoas com seus 15, 16 anos, que tentamos mostrar isso, como que é importante. Eles fazem a escola, tentando mostrar como que é importante nessa fase da vida ter esse tipo de treinamento, em que eles vão se formar, vão praticar talvez uma profissão completamente diferente do Empório, mas que alguma experiência de lá você vai usar na sua atividade profissional. Eu sempre me lembro quando que eu sentava numa mesa de reunião, quando estava na empresa de engenharia, que eu sentia com 20 pessoas na minha frente como que eu ia vender o meu projeto. Como que aquela experiência de mercado me auxiliou naquele momento. Mais alguma questão, Marina? O senhor tem algum sonho ainda a realizar? Quais são as perspectivas a realizar? Bom,
Primeira parte disso daí é como que foi. Vamos primeiro saber como que foi antes para eu saber o que eu vou querer, aonde que eu vou querer chegar. Quando que eu vinha com meu pai no mercado, eu precisava provar que eu conseguia sair sozinho das minhas próprias forças, eu conseguia conquistar o caminho. Então eu me formei engenheiro, e de engenheiro comecei a estagiar, fui ser gerente, até dono de uma indústria. Dentro da indústria, fui lá e fiz um projeto de um ventilador para uma autopeça, que ele pôde ser reconhecido, que no mundo tinha 2 lugares onde que ele podia fazer. Então nós concorremos naquele projeto de ventilador, entre um aqui no Brasil que nós fizemos e um na Alemanha que era feito lá. Então, quer dizer, no final, o projeto que nós fizemos, que eu participava, na verdade fui eu que fiz o projeto, mas o projeto que nós participávamos é que no final foi eleito para hoje ter nos caminhões Mercedes. Então, esse era um orgulho. Então, quando que eu tive que sair para voltar para o mercado, foi alguma coisa que eu já tinha conquistado. Essa autoafirmação já veio. A próxima fase é uma fase que eu diria um sonho de continuidade, de o que eu esteja plantando, que as pessoas de trás um dia me passem e falam que conseguiram fazer uma árvore maior do que a minha. Esse talvez seja o melhor sonho. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a vocês e tenham um belo sucesso com o vosso empreendimento.